aperfeiçoar o ministério da piedade. É estranho falar um negócio desse, mas é verdade, né? Como é que nós estamos sendo preparados? No fogo da aflição, não é isso que fala lá? Na fornalha de fogo da aflição. E nós estamos sendo preparados para isso aí. Tenho certeza absoluta que a Olga não passou incólume esses anos todos aí, né? Ela tá recebendo problemas na vida dela. Mas porque Deus quer que a Olga passe por problemas? Não, não é esse o objetivo. Mas Deus tem que esquentar a fornalha da aflição na vida da Olga para que ela se torne a expressão exata do ser que Cristo é. Essa é a experiência individual da Olga. E nessa experiência individual, a Olga está sendo forjada, ou seja, toda vez que você derrete o ouro, né, o ouro tem um peso específico. As impurezas que estão dentro do ouro, que a Olga tem outro peso específico. Aí, se você derrete o ouro, a impureza, por ser mais leve do que o próprio ouro, aflora. Aflorando o ourives, pode passar uma régua em cima daquele ouro derretido e tirar a impureza, tá? Que estava no íntimo da Olga. Agora, como é que é feito isso? Com uma fornalha da ação. Então, o diabo não é problema para nós. Hoje, ele tem um senhor acima dele. Agora, o diabo vai fazer o papel dele até que a Olga esteja na perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Através do quê? Da fornalha da aflição. Está escrito lá que o ouro é purificado. Ogla, sinto te dizer, viu? São 7 vezes que a Ogla vai ter que ser derretida diante de Cristo Jesus para que toda a impureza da Ogla saia dela. 7 vezes na fornalha da aflição. Agora, eu quero, com isso, fazer com que a Ogla sofra? Não, não quero. Eu quero somente falar para a Ogla, prepare-se, porque é dessa forma que acontece. Agora, eu vou também falar para a Ogla, você tem condições de escolher, tá certo? Você tem condições de escolher de ser um Saul na sua vida, ou você tem condições de escolher ser um Davi na sua vida, tá? Quando Saul pecou, o que veio atormentá-lo? Tá bem claro lá. Um espírito maligno da parte de Yahvé vinha e atormentava Saul. Você sabe, vocês são conhecedores disso. Eu não estou falando com menininho, nem com menininha espiritual. Estou falando com mulheres maduras e homens maduros. Tá certo? Então, se isso assusta vocês agora, não deveria, que vocês já escutaram essa palavra algumas vezes, tá? É bem claro lá, um espírito maligno da parte de Yahvé, tá? Se Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, então todo toque maligno na tua vida hoje é do conhecimento de Cristo Jesus. E foi autorizado por Cristo Jesus, por amor a você. Olha que incoerência, né? De novo, eu quero lembrá-los. Eu estou falando com menininhos ou com menininhas, ou eu estou falando com mulheres maduras e homens maduros? Se você está acreditando no que eu estou falando aqui, por favor, levante a mão. Ótimo. Então, significa que nós somos homens e mulheres maduros, tá certo? Então, eu vou continuar falando, tá? Porque tem uma coisa muito interessante para a gente poder falar, embora já é do conhecimento de vocês, tá? Olha bem, Saul recebeu aquele tratamento para arrependimento. E Saul era um homem extremamente religioso. E o pecado dele foi ter separado de um rebanho, né, bonito, de um povo que ele tinha vencido, o melhor do rebanho para que o profeta pudesse sacrificar, o sacerdote pudesse sacrificar diante de Yahvé. Foi uma atitude bonita, tá? E ele pecou, porque tinha uma ordenança divina que era para matar tudo, matar todos, matar todo o rebanho, matar tudo daquele povo, porque era um povo corrupto. E o rebanho deles estavam corruptos. E o gado estava corrupto, estava corrompido.
E as ovelhas estavam corrompidas. Por quê? Porque era uma prática daquele povo de zoofilia. Estou falando com homens e mulheres maduras. Tá? Aí o que acontece? Saul pegou de um rebanho corrompido, embora aparentemente eram os melhores, para que o sacerdote sacrificasse diante de ave. Olha que ofensa. Estão me entendendo? Aí o outro não, o outro comeu o pão da proposição, o outro aprontou, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro, né? Davi. E tinha o testemunho do íntimo de Davi, né? O próprio Iave falava: olha, Davi, homem segundo o meu coração. E o cara aprontou. Você sabe que o cara aprontou. Então, um religioso, pecador, um outro assassino, isso, aquilo, outro, e tinha o coração alinhado com Iave. Tá? De novo, não estou falando com menininhos nem menininhas, estou falando diante de homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. Tá? O que acontece? O que Saul não fez que Davi fazia? Né? A intenção de Iave era matar Saul, quando ele mandou um espírito maligno atormentar Saul. E por que Iave não mandou um espírito maligno atormentar Davi? Afinal de contas, ele fez coisas erradas. Né? Quando ele tomou para si a esposa de Urias, ele fez uma coisa errada. Ele corrompeu uma família. Ele mandou matar o marido da mulher para poder desposá-la. A mulher ficou grávida. Ou seja, um ato impuro gerou um filho impuro, porque ele não poderia ter feito o que ele fez. E onde é que o espírito maligno da parte de Iave entrou na vida de Davi? Não entrou. Sabe por quê? Davi era um homem hábil em reconhecer o seu próprio erro. Tá? Na hora que ele constatou que ele errou, o que ele fez? Ele correu, se prostrou e fez o que Saul não fez. Né? O que ele falou? Aquela oração dele eu achei sensacional. Eu tento fazê-la comigo também, entendeu? Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances... Eu não sei a ordem certa, tá, meus irmãos? Mas eu vou falar aqui o que eu lembro. Né? Não me lances fora da tua presença. Né? Renova em mim um espírito reto. Né? Faz-me de novo sentir a alegria da tua salvação. Tá? E vai falando, ou seja, ele vai se arrependendo e vai falando de uma maneira tão forte diante de Iave, que Iave não vê nenhum propósito em mandar um espírito maligno para atormentar a vida de Davi. Por quê? Porque Davi já tinha se arrependido. Quer falar, Manuel? Eu só quero fazer uma observação. Essa questão de Davi não ser atormentado como foi Saul. Sim. Na verdade, quando Davi foi advertido pelo profeta e o profeta lançou para ele a responsabilidade dos erros dele, ele mesmo se condenou. Você conhece a história. E aí, o que acontece? Iave deu 3 escolhas para ele, deu oportunidades para ele, para que ele escolhesse uma delas. Então, ali, nessas escolhas, ele podia ter sido atormentado também, né? Porque ele mesmo já havia se condenado. Ele se condenou. Aquele homem tinha que ser morto. E o profeta disse: homem é você. Você tem que ser morto. Davi recorre a Yahvé e depois, então, é dado 3
escolhas para ele. Escolher um tipo de tratamento que era para ser dado para ele. Esperto que ele era, ele escolheu um tratamento que caía sobre o povo. Até que ele reconheceu que o povo não tinha que pagar pelo erro dele. O erro era dele. Aí que ele chega e se arrepende diante de Yahvé e faz aquele clamor do Salmo 51. Né? Ali ele reconheceu. Então, ali ele foi salvo de ter sido tanto atormentado até como ser exterminado, que ele podia ser exterminado. Né? Mas naquele momento ele conseguiu, né, se expor diante de Yahvé e a maldição que estava recaindo sobre o povo foi retirada, porque ele viu que não é o povo que pecou, foi eu que pequei. Né? E aí foi retirada, então, a maldição. Mas ela ia recair também sobre Davi. É só essa observação. Então, mas isso não invalida em nada que eu estou falando aqui, mano. Pelo contrário, complemento. Tá? O que acontece? O lance todo é que enquanto ele não se arrependeu, ele tinha a brecha para poder o espírito maligno vir e atormentá-lo. Né? E quanto a Saul, o espírito maligno o atormentava, porque ele não queria se arrepender. Então, esse é o segredo. Percebe? Se como é que foi X ou Y ou Z, não é tão importante quanto a gente perceber que, diante do Deus que nós servimos, porque agora já não é mais Yahvé, agora é Cristo. Hoje é o comandante de todo o principado e potestade. Então, ele quer ver você, no fogo da aflição, você ser aperfeiçoado ao ponto em que não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Tamanho é o teu tratamento, né, diante da fornalha, né, de derreter você, ouro purificado, né, na primeira aflição, na segunda aflição, na terceira aflição, na quarta aflição, na quinta, né? Lembre-se que tem a sexta ainda, e depois da sexta vai vir a sétima, entendeu? Nós não somos mais nem Saul, nem Davi. Nós estamos além de Saul e além de Davi. Por quê? Eles eram um rei. E hoje nós somos reis e sacerdotes diante do Deus que nós servimos, que é Cristo Jesus. Tá? Só que esse rei, como eu falei, ele é o Senhor de todo o principado e toda a potestade. Então, toda a oportunidade que Cristo tiver para fazer você ouro refinado, ouro puro, 7 vezes, ele vai fazer. Entendeu? Então, a consciência que você tem que ter diante do Deus que você serve é que, primeiro, o que for necessário ser feito em minha vida, eu quero que Cristo faça em minha vida. Segundo, toda vez que eu constatar que eu tenho um problema na minha vida, eu quero me arrepender rapidamente, porque aí sim não tem mais necessidade. Aquela impiedade que existia em mim, o ourives, que é Cristo, conseguiu retirar, porque eu fiquei mole diante dele e aquilo aflorou, aquilo veio à luz, né? Aquilo veio diante da luz de Cristo. E a luz de Cristo iluminando a minha impureza derretida, ela pode ser retirada de mim. Estão entendendo o processo? Como nós somos mulheres e homens maduros, tá? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tá? Aí, o que acontece? Né? A esperteza de Davi e aquele espírito que tinha a maleabilidade diante de Yahvé para se arrepender daquilo que ele cometeu, né? No tempo e no espaço, era um homem segundo o coração de Yahvé. E ele prevaleceu por causa disso. Ao passo que Saul não prevaleceu, porque, afinal de contas, ele nunca se arrependeu. Mesmo sendo o religioso que ele era, aos olhos dos homens. Porque todo mundo achou que ele fez a coisa certíssima. Tá? E o coração.
conforme Cristo também conhece os nossos corações. Ele sabe o que é que está acontecendo. Então não adianta, pessoal, aquilo que é o tratamento, né, de Cristo para a sua vida, ele vai acontecer. Afinal de contas, você falou: eis-me aqui, Senhor Jesus Cristo. Faça-se em mim a tua perfeita vontade. Ou você não falou, irmã Lourdinha? A senhora falou, não falou? Então, já que a senhora falou, o tratamento divino em sua vida vai ser 7 vezes. Eu espero que só esteja na 7ª. Entendeu? Porque o que vai acontecer aqui para frente? Na hora que só chegar perto de pessoas também que estejam na 7ª fornalha da aflição, sendo derretido, o que vai acontecer? A senhora vai estar rendendo a 100 por 1, perto do Manel, que também rende a 100 por 1, né? Já não são mais 100 por 1, já são 10 mil por 1. Percebe? Então, 10 mil por 1 é uma outra situação que é muito intensa. E é isso que vai inundar o mundo. Pessoas extremamente maleáveis. Olha bem, para ser maleável, ele tem que ser derretido. Tá? Então, pessoas extremamente maleáveis em Cristo Jesus, para que toda a impureza humana saia, e aí virá somente o ouro refinado, segundo os padrões de Cristo. E nós estamos buscando exatamente isso, o padrão de Cristo em cada um de nós. E é isso que vai fazer, porque Cristo não vai se manifestar do jeito que as igrejas estão falando. Não vai. É o seu corpo multimembrado que vai se manifestar. Então, a pureza da natureza de Cristo não pode ser manifesta em um corpo imperfeito ou em um corpo impuro. Então, enquanto nós estivermos puros diante de Cristo Jesus, a plenitude da divindade não vai ser manifestada em nós. Por consequência, o mundo não vai conhecer a manifestação plena de Cristo Jesus sobre a face da terra, porque existe ainda a impureza. Entendeu? Então, sede puros conforme Cristo é puro. É uma ordenança. Então, de ordenanças ali para nós, que a gente vê claramente que nada mais é do que o quê? A perfeita manifestação da natureza de Cristo em nós. Agora, quando é que isso vai acontecer? Não sei dizer, mas uma coisa é certa. A criação, conforme o Manel falou, geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quando esses filhos se manifestarem, vai libertar a criação do cativeiro da corrupção que o próprio homem colocou. Porque todo o pecado do homem, toda a criação, debaixo do jugo do pecado. Do pecado do homem. É o próprio corrompedor, que agora já não é mais corrompedor, porque não está mais corrompido, né? Porque, afinal de contas, passou 7 vezes pela fornalha da aflição em Cristo Jesus e está totalmente purificado, tá? É que está se manifestando. Porque, afinal de contas, quem perdeu, né, a coroa da glória que tinha foi o homem. E Cristo a recebeu novamente. Porque ele tirou a sua coroa, se encarnou, sujeito às mesmas paixões que todos nós estamos sujeitos, e prevaleceu pelo espírito de El Elyon que habitava nele. A princípio, né? Porque ele estava vazio de si mesmo. Tá? Aí quando ele faleceu, né? Morreu e foi crucificado, morreu e ressuscitou, já não era mais o Deus antes dele encarnar. Agora é o primeiro Deus corporificado. É o primeiro Deus homem. É o primogênito agora da criação. E como Deus homem, está escrito lá que habita corporalmente em Cristo Jesus a plenitude da divindade. É muito importante isso. Habita a plenitude da divindade em Cristo, todo mundo sabe. Mas as igrejas esquecem. Habita corporalmente em Cristo Jesus a plenitude da divindade.
Por quê? Porque ele é o primeiro Deus corporificado. É o primeiro Deus encarnado. Tá certo? E é a mesma coisa, todo esse processo de 7 vezes de purificação que nós estamos recebendo em nossas vidas, nada mais é do que o quê? A preparação para que nós também contenhamos a plenitude da divindade. Agora, para eu sozinho ter a plenitude da divindade, não vai ter jeito. Agora, no corpo de Cristo, pertencendo ao corpo de Cristo, aí sim nós iremos conter corporalmente a plenitude da divindade. Irmão Ludia, quer falar? Pode falar. Falou sobre o primeiro Deus homem. Sim. O primeiro Deus homem foi Jesus. Sim. Então, se tem primeiro, tem segundo. O segundo, quem é? Somos nós. Somos nós. Afinal de contas, ele em nós é a nossa esperança de glorificação. O mistério que estava oculto que foi revelado aos gentios. Cristo em nós é a esperança de glória. Sim. Então, quando ele habitar em você em plenitude, a senhora vai ser o quê? A expressão exata do seu ser. Consequentemente, a senhora vai ser o segundo Deus homem. Certo. Entendi. Pode parecer muita areia para o nosso caminhãozinho, e é. Tá? Eu preciso lembrar a cada um aqui, primeiro, de novo, você não é mais nenhuma criança diante de Cristo. Você é uma pessoa madura diante de Cristo. Tá? Segundo, você tem o discernimento exato de quem você é. Você está tendo uma revelação de quem você é. Porque à medida que você tem uma revelação de quem Cristo é, né, a luz de Cristo te ilumina, mostrando quem você é. Terceiro, depois que você tem uma revelação de si mesmo, você quer que o teu ser esteja realmente apto a estar puro diante de Cristo Jesus. Se você está puro diante de Cristo Jesus, cada vez mais a natureza de Cristo se expressa através de você. Entendeu? Então é engraçado, né? Cristo entra em você para te purificar, para que ele possa entrar em você. Parece estranho, mas é isso que acontece. Cristo se revela para você do jeito que você se encontra. Ou seja, você não entrou nem na primeira fornalha ainda, Cristo se manifesta em você. Quando Cristo se manifesta em você, você toma consciência de Cristo, toma consciência de quem você é, naquele nível. Aí entra na primeira fornalha, que é a primeira manipulação de você pela fornalha da aflição. Impurezas aparecem, são retiradas da sua vida. Então você já não é mais o ouro que se apresentou pela primeira vez diante de Cristo. Você já é um ouro purificado. Aí Cristo se revela mais intimamente para você. Como? Fazendo com que o ouro que você é seja de novo manipulado pela fornalha da aflição. Pela segunda, te derrete, porque você se mantém maleável nas mãos de Cristo. Isso faz outras impurezas virem à luz, aflorarem do teu ser. Tá? E cada dia mais você está sendo preparado para ser co-participante da natureza de Cristo Jesus em plenitude. E quando Cristo habitar em você em plenitude, e você poder falar, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive totalmente em mim, então agora eu sou a expressão exata do ser que Cristo é, tá? E quando você se ajunta com outras pessoas desse mesmo calibre, tá? Aí nós podemos falar que hoje o corpo de Cristo, né, ainda não é a plenitude da manifestação do próprio corpo de Cristo. Porque nós estamos ainda sendo preparados. Mas quando se manifestar o que nós havemos de ser, gente, sai de baixo. Toda a criação vai ser liberta, todos os seres vão ser libertos, todos os joelhos vão se dobrar diante de Cristo Jesus. E toda a língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Com certeza. E isso corporalmente. É importante você não perder de foco o que é que está acontecendo com você. Porque o que está acontecendo com você aconteceu com Cristo.
Cristo habita nele a plenitude da divindade como? Corporalmente. Lembra que o Paulo falou isso para nós, gente? É o primeiro Deus homem, é o primogênito agora. O unigênito passou a ser o quê? Morreu, ressuscitou como o primogênito. O que é primogênito? O primeiro. Então ele é o primeiro Deus homem. Tá? E agora, ele se revelando para cada um de nós, individualmente a princípio, ele começou a preparar-nos para nós nos tornarmos, né, o seu corpo de Cristo. Porque aí agora, olha o milagre, hein? Olha o milagre. Ele vai habitar em seu corpo multimembrado. E antes de habitar em seu corpo multimembrado, ele está habitando nas pequenas células que são a constituição do seu próprio corpo. Né? Quando um óvulo é fecundado, não é imediatamente o neném está formado, leva um período. Nesse período, as células daquele óvulo fecundado vão se multiplicando e cada um tomando a sua perfeita característica, e exercitando a sua perfeita função. Até que aquele neném, depois de um período, está pronto. E pode nascer. Agora, quer dizer que quando ele está ainda em gestação, ele está pronto? Não, não está. E se ele nascer antes da hora, ele não vai prevalecer. A justa cooperação entre as partes, aí sim a coisa vai acontecer. Mas depois que ele nasceu, ele já está pronto? Não, ele começa a exercitar a função pelo qual ele veio. Mas ele está pleno na idade dele. Mas a função dele não é somente nascer como neném. Ele tem uma função do ser humano que ele é. E ele vai exercitar essa função no seu dia a dia. Tá? E cada vez mais ele pode se tornar a expressão exata do ser que Cristo é. Então, todo esse trabalho que está acontecendo aqui entre nós, em nós, através de nós, conforme a música da Sara, né, ele flui em nós cada vez mais, e é verdade, né? Já já, pessoal, vai ser em plenitude, ou seja, na totalidade dele. Tá? Aí nós vamos poder falar, nós que pertencemos ao corpo de Cristo, nós estamos, e habita em nós a plenitude da divindade, corporalmente também. A diferença é que Jesus era o unigênito, agora ele passou a ser o cabeça do seu corpo multimembrado. Entendeu? Então, essa é a felicidade que nós temos por estar discernindo o corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, percebendo que nós somos coparticipantes desse corpo multimembrado. E o resultado dessa situação são essas reuniões maravilhosas que nós estamos vivendo aqui. Cada dia que passa, né, o meu amor por cada um de vocês aumenta. Tenho certeza que a recíproca é verdadeira, tá? E quero animá-los. Né? São 7 vezes, Ronaldo. Eu não sei nem se eu estou na segunda ou na terceira. Não interessa. O interessa é o seguinte: quem começou a boa obra em sua vida é fiel bastante para terminá-la. O que você precisa fazer? É, de novo, ter o Espírito disponível, estar maleável nas mãos de Cristo. Né? Eis-me aqui, Senhor. Faça a tua perfeita vontade. Eu não vou fugir desse tratamento. Eu quero realmente que aconteça a minha perfeita varonilidade. Ou seja, eu quero ser perfeito diante de ti. E eu sei que a tua presença em mim é que me faz melhor para que a sua presença seja maior em mim. Percebe o negócio? Cristo em mim faz-me melhor para que Cristo possa habitar em mim. Aí entrei no segundo nível. Cristo que habita em mim agora me faz melhor para que Cristo possa habitar em mim. Aí a terceira onda. Cristo em mim que habita agora me faz melhor para que Cristo possa habitar em mim.
Percebe? Então, essa consciência viva de que ele em mim é que faz a obra, para que ele possa habitar em mim, que nós não vamos largar a mão disso de jeito nenhum, enquanto não sermos a expressão exata de que Cristo é. Vocês conseguem somar junto comigo nisso? Vou pedir de novo, levanta a mão. A Ogla não aceitou, né, Ogla? Ei, te falar. Agora sim, então tá bom. Pessoal, é com muito amor que eu falo isso para vocês, tá? Eu quero simplesmente animá-los, tá? Porque o cabeça de todo principado e potestade quer ver-te em plenitude nele. Quer ver você sendo a expressão exata do ser que ele é. Quer ver você prevalecendo contra tudo, contra todos os teus problemas. Quer ver você rica em Cristo Jesus. Percebe? Então, o único objetivo das fornalhas da aflição é ver que a gente cresceu em Cristo Jesus. Já não sou mais o velho Ronaldo. Hoje eu sou o Ronaldo melhor e muito melhor do que o que eu era antes de conhecer a Cristo. Tá certo? Também não sei qual fornalha que eu estou passando na minha vida. De novo, eu vou torcer também para que seja a sétima, entendeu? Tá? Agora, se não for, pessoal, eu não vou desistir. Eu já passei por algumas fornalhas na minha vida. Tenho certeza que eu não estou na primeira nem na segunda, né? Nem na terceira. Eu vou falar que eu estou para frente da terceira, tá certo? Se isso é ousadia, né? Eu quero ser ousado diante do Deus que eu sirvo, entendeu? Então, por fé, eu estou na sétima até, entende? Porque realmente eu acredito que quem começou a boa obra em mim vai terminar, entendeu? E eu vou ser realmente a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Eu quero ser esse canal de libertação para a criação, que o Manuel falou. Eu quero ser esse canal de libertação para toda a humanidade, que o Manuel falou. Entende? E estou começando comigo. Estou também, na medida que vocês me possibilitam, eu tenho tentado cooperar também para, né, nem que seja uma lenhazinha a mais na fornalha da ação de vocês, eu tenho jogado, entendeu? Eu quero ver vocês derretendo rápido, entende? Então eu pego os pauzinhos lá e jogo na fornalha da ação também de vocês aí. Eu tenho falado, às vezes, coisas difíceis de serem vividas, entende? Mas a mesma dificuldade que às vezes você escuta da minha boca, gente, eu quero lembrá-los, eu também estou passando, entende? Então, vocês não estão sozinhos, eu também não estou sozinho, tá? Eu estou cooperando com vocês e vocês também estão cooperando comigo, para que a gente seja bastante maleável nas mãos de Cristo Jesus. Para que ele faça em nós o que ele quiser fazer, da maneira que ele quiser fazer, na intensidade que ele quiser fazer. Entendeu? Porque eu quero ser a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. E para isso eu estou contando com vocês. Tá bom? Nos abençoamos nisso. Declaramos que nós somos um na presença de Cristo Jesus, o cabeça de todo o principado e potestade, mas também o cabeça do seu corpo multimembrado. Então, declaro que nós somos oficialmente essas células derretidas na fornalha da aflição que o próprio Cristo nos coloca para sermos o quê? Exalarmos o seu bom perfume, exalarmos a sua perfeita natureza e ser a expressão exata do Cristo sobre a face da terra, em intensidade. Como o seu corpo multimembrado em perfeito funcionamento e em perfeita submissão ao cabeça, que é Cristo. Amém.